Outro simulador que eu quero mostrar para vocês é esse Web Pop Gen 2. Então você vai clicar aqui e vai ser aberta então a página desse aplicativo, Web Pop Gen 2. E ele tem uma série de recursos, inclusive permite fazer algumas simulações com amostras populacionais maiores do que aquele outro aplicativo. Ele não tem uma interface assim tão atraente, mas também ele pode ser utilizado para fazer simulações. Então, o que tem que se focar aqui é sobre o efeito sobre o pool gênico de cada um desses fenômenos que ocorrem aí, que podem estar presentes em uma população, modulando aí o seu pool gênico. Então eu vou começar pelo esse lado esquerdo aqui, superior. E tem population, que seria população. Eu tenho algumas opções, duas: população finita e infinita, tá? População finita, já de cara, é para você explorar os efeitos da deriva genética. Se você colocar a população infinita, então não haverá a deriva genética. Então eu vou deixar aqui na população finita, ele já vem com um padrão, esse N aqui, que é o tamanho da população. Eu posso colocar o número de populações que eu quiser aqui. Eu não sei bem quais são os limites dele, mas dá para explorar. Eu vou deixar 5, que já vem de padrão. E ele vem aqui com o número de gerações, que ele vai mostrar aqui nesses gráficos, que é 400 gerações. E a frequência desse alelo como sendo inicialmente 0,5. Então, se você clicar nesse botão aqui, Go, ele vai fazer então a simulação. E ele tem uma coisa interessante, é que se você coloca o cursor aqui em cima do gráfico, ele vai mostrar aqui, cada cor dessas linhas representa uma população diferente, e vai colocar aqui então, representando a cada uma dessas populações, tá? Então você vê que se eu coloco mais para cá, ele coloca as frequências dos alelos. Essa linha que é reta é da primeira população, que representa uma população infinita, tá? Ou seja, seria uma população que estivesse em conformidade com a lei de Hardy-Weinberg, e as outras populações então vão apresentar as variações decorrentes aí da deriva genética. Então essa população infinita é um referencial para a gente comparar com as demais populações. E aí você vê que aqui tem população que já perdeu o alelo, aqui duas logo no início, tá? Outras fixaram o alelo, e ele apresenta aqui desse lado direito um relatório, no qual ele diz, olha, população com alelo A1 fixado, 2. Populações com alelo 1 perdido, 3. E aqui o número médio de gerações até a fixação, 319. Número médio de gerações até a perda, 171. Então ele vai mostrar aqui nesse gráfico a frequência do alelo A1, e se você subir aqui um pouquinho a tela, vai ver num outro gráfico a frequência do alelo A2, tá certo? Então dá para perceber aqui os efeitos da deriva genética. Se você aumentar o tamanho da população, eu vou botar aqui para 1000, você clica em Go de novo, ele repete a simulação, e você vai perceber aqui aquilo que foi explicado, que quanto maior a população, menor o efeito da deriva. Então nesse caso aqui, em 400 gerações, eu não tive a fixação nem a perda de nenhum alelo, tá? Então dá para a gente fazer essa simulação aqui. Se eu colocar aqui população infinita, tá? Então ele vai desaparecer aqui aquele tamanho da população, e vão aparecer das 5 populações as frequências alélicas, tá certo? Eu posso ajustar cada uma diferente da outra, sendo que a população 1, ela será aquela população de referência, que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Então, as demais populações eu posso mudar aqui a frequência alélica, tá? E a gente pode então explorar, ver o que acontece se numa população infinita, tá? Então eu clico aqui em OK e mando simular. Então vejam que eu tenho linhas aqui, ficam na horizontal, porque é uma população infinita, as frequências alélicas vão permanecer iguais.
Então, se eu deixo aqui em população infinita, eu posso agora explorar um outro fenômeno. Bom, em infinita a deriva genética não está agindo, eu posso explorar o valor adaptativo, né, a seleção natural. Então eu vou para esse segunda parte aqui, segunda seção do meu menu, e eu tenho essas 3 caixas aqui, cada uma com o valor 1, que vem para o padrão, que corresponde a valores adaptativos aqui desses genótipos, né, A1A1, A1A2 e A2A2. Então eu posso mexer nisso aqui, tá? Digamos então que eu bote aqui 0,5 para esse, né, 0,6 para esse, e deixo a 2A2 com 1. Então eu posso clicar aqui em Go, e aí eu vou ver no meu gráfico aqui que o alelo A1, isso aqui é a frequência de A1, esse gráfico está representando, ele acabou desaparecendo da população, tá? Mas eu posso também, como eu tenho 5 populações, colocar diferentes valores adaptativos para essas populações. Para isso eu venho aqui nessa caixa pequenininha que tem aqui em cima, clico nela, vai abrir essa outra janela aqui, tá? Ele abre essa janela e eu posso colocar aqui os valores adaptativos para as populações. Então essa aqui eu poderia pôr, sei lá, 0,5 aqui. Essa outra eu poderia pôr aqui 0,5, 0,7. Na outra eu poderia pôr ao contrário, né? Deixar aqui 0,7, 0,5. Aqui eu poderia pôr, por exemplo, esse aqui como 0. Tá? Então eu posso explorar vários tipos de seleção natural aqui, tá? E aí dou OK e eu clico aqui em Go e ele vai me dar os efeitos de cada um desses valores adaptativos diferentes para essas populações e me mostra nessa tabelinha aqui do lado direito os valores adaptativos que eu coloquei para cada uma das populações, tá? Então isso pode ser usado para explorar isso. E aqui aqui a frequência do alelo A2. Então no gráfico de cima sempre a frequência de A1 e no de baixo a frequência de A2, tá? Então eu posso selecionar isso, deixar tudo aqui como 1 e explorar, por exemplo, migração. E nesse programinha eu tenho 2 possibilidades de usar o modelo ilha ou o modelo que está aqui, Source Sync, que nada mais é que o modelo continente ilha, tá? O modelo ilha de migração em todos os sentidos, e o modelo continente ilha, um modelo em um único sentido. Então vamos explorar primeiro o modelo ilha, tá? Então o modelo ilha, quando você seleciona, aparece aqui a taxa de migração, o Mi, tá? Eu não sei qual é o valor máximo que ele pode assumir, mas eu vou botar uma taxa de mutação, de migração, desculpa, de 0,03, tá certo? Então a taxa de migração de 0,03. Eu tenho aqui 5 populações, eu posso aqui resetar as frequências dos alelos. É interessante que nesse modelo eu altere aqui as frequências alélicas. Então eu vou deixar aqui 0,9, colocar frequências diferentes, 0,7, 0,3 e aqui eu vou botar 0,2, tá? Então, porque se as populações têm frequências alélicas iguais, o fluxo gênico não vai mudar muita coisa. Então eu clico aqui e ele vai mostrar os efeitos aqui. Lembrando que tem essa população 1 aqui, tá? Ela, nesse caso, nessa simulação, ela é tomada como população de referência. É como se não houvesse fluxo gênico para ela. Então as outras populações, tá? Da população 2 a 5 é que vai haver alguma alteração nas frequências dos alelos aí, em decorrência do fluxo gênico. E ele vai me mostrando isso aqui, conforme eu vou correndo sobre o gráfico, o cursor vai mostrando como essas frequências foram mudando no decorrer dessas gerações aí. Então esse é o modelo ilha. Eu posso ir agora para o modelo continente ilha.
que é Source Sync. Então agora eu tenho, eu vou colocar aqui 3 populações só. Uma eu acho que ele vai colocar como referência. E eu vou colocar aqui, tem a taxa de migração, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, 0,02. E agora, essa frequência do alelo A1 agora é na população aqui do continente, tá? Então, vou botar 0,7, tá? Lembrando que é uma migração unidirecional. E eu vou aqui resetar as frequências alélicas. Então, deixa eu botar aqui 0,05, vou deixar uma, na outra eu vou deixar 0,2, tá? Ok? Aí eu clico em Go, certo? Então, lembrando que sempre a população 1, ele tem como uma população que não está sofrendo esse fenômeno, não está, ou melhor, ela está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, então não há seleção, e as outras duas populações, 2 e 3, as populações que estariam sob esse efeito aí da chegada de imigrantes, seriam duas ilhas, né, população 2 e população 3, ambas ilhas, recebendo migrantes da população continental. E aí você vê que essa frequência alélica, que está bem pequenininho, mas quando vocês fizerem nos computadores de vocês vão ver que aqui já está em 0,6999, tá, a frequência desse alelo. Tendência a ele chegar a 7. Muito bem, então feito isso, agora eu vou tirar aqui, deixar sem migração. E aí tem mutação. De novo aqui você pode colocar taxa de mutação direta, aqui do outro lado a taxa de mutação reversa, ok? E vai poder explorar isso aí. Vou botar uma taxa de mutação maior aqui, para ver os efeitos disso mais rápido. Então vou deixar as frequências iniciais ali como estão, 0,5, tá? E vou clicar em Go. Agora eu vou ver os efeitos da mutação, tá? Direta e reversa. Então a frequência estabilizou aqui, né? Foi estabilizada aqui, ele colocou para todas as populações agora a taxa de mutação. Se eu aumentar aqui para um pouquinho, né? O que vai acontecer? A frequência do alelo que aqui estava em 0,4, eu aumentei a taxa de mutação direta, o alelo A1 então foi para 0,2, né? 2,22, uma dízima. Então vocês podem explorar isso aqui também, tá? Vou deixar aqui zerado, tá? Ele está desabilitado essa função aqui da endogamia. E aí tem o tal do gargalo genético, que você pode explorar também. Você pode colocar aqui a geração em que iniciou o gargalo, vou botar aqui geração 100. E a geração em que o efeito do gargalo parou, ou seja, quando a população começa a crescer de novo, vou botar 120. E o tamanho da população durante esse período aí de gargalo, vou botar aqui 50 indivíduos, tá? E a taxa de crescimento, se for 1 vai muito lento, vou botar aqui 5, tá? Taxa de crescimento dessa população depois do gargalo. Então, estou aqui com as frequências iniciais iguais, se eu clico em Go, ou melhor, isso aqui eu tenho que ser população finita, tá? Então, eu vou botar aqui uma população maior de 400 indivíduos, tá? Então, digamos que eu tinha uma população de 400 indivíduos, ela sofreu na geração 100 um gargalo, e na geração 120 esse gargalo cessou e ela começa a crescer, tá? Então, essa população durante o gargalo ficou com 50 indivíduos, então eu coloco aqui. E aí ela cresce de novo, a uma taxa, essa taxa de crescimento igual a 5. Então, lembra, eu tenho que colocar aqui população finita, tá? População infinita, essa função não funciona. E aí eu clico aqui em Go e eu vou ver então a oscilação nas frequências alélicas a partir da geração 100, tá? Até a geração 100 aqui, elas vinham mais ou menos, vinham oscilando, mas não tanto, tá? E a partir dessa geração até a 150 ocorre uma variação maior e aí por deriva elas vão sofrendo suas modificações aí.
Bom, então é isso. Em princípio são esses dois programinhas. Vocês podem explorar aí, colocando diferentes números e valores e interpretando aí os resultados que vão sendo obtidos.